Essa é a semana que nós estamos pensando sobre família. Nós estamos nos reunindo aqui desde segunda-feira para falar sobre família. E eu fico muito alegre, muito feliz em poder falar de família, porque família é um projeto de Deus. Amém? Família é um projeto de Deus. Como nós sabemos disso? É só nós olharmos para o início. É só nós olharmos para a Gênese, para nós compreendermos que família é um projeto de Deus. O texto de Gênesis nos mostra, a palavra de Deus nos diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Quando nós olhamos para o início, quando nós olhamos para a Gênese, nós vamos ver então que a criação, nós vemos a criação do homem e da mulher conforme a imagem e semelhança de Deus. Eu acho isso tremendo. O nosso Deus criando o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança. Sabe o que isso significa, queridos? Significa que fomos criados para refletir a imagem de Deus. O propósito da criação é que Deus seja glorificado através de nossas vidas. A sua vida foi feita para glorificar a Deus. E o texto continua, nos mostrando Deus abençoando o primeiro casamento. Depois tantos outros viriam com a bênção de Deus também sobre eles. Esse aqui é o primeiro casamento. Deus abençoando a família. Deus abençoando o homem e a mulher. E falando para eles: sejam férteis e multipliquem-se. Porque a imagem de Deus, a semelhança de Deus, ela não deve ser apenas refletida em nós, nos seres humanos, mas ela também deve ser multiplicada, ela deve ser estendida a outras famílias. Quando nós olhamos para o início da família, nós vemos que a família só poderia ser, e é, um lindo projeto de Deus. Deus é o autor da família. Toda glória seja a Ele, e que todos nós possamos multiplicar a glória dele na terra. Como vai a sua família? Você que está aí sentado no seu sofá, participando dessa live, você que está aí com a sua família, como vai a sua família? A sua família tem expressado a imagem e semelhança de Deus? A sua família tem vivido para a glória de Deus? A sua família tem sido luz por onde passa, tem iluminado o caminho de outras famílias. Dessa forma, nós aprendemos sobre família. Para nós aprendermos sobre família, nós precisamos olhar para trás, olhar lá para as nossas origens. Mas nós também precisamos olhar para frente, olhar para onde nós caminhamos, para onde a família caminha. E quando nós, então, vamos olhar para frente, para aonde a família deve caminhar, nós vamos ver que o nosso Deus, ele nos dá diretrizes de como nós devemos viver.
Ele é o autor da família, Ele é o criador da família, tem o propósito de ser glorificado através da família. Então Ele mostra também para nós como a família deve viver. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 5. Nós faremos a leitura a partir do versículo 21. Também será projetado, se você preferir. Mas a palavra do nosso Deus nos diz: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou, entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Porque, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém. A palavra do nosso Deus foi lida, e eu peço que Deus nos ilumine para entendê-la. Queridos irmãos, nós estamos vivendo dias em que tudo é instantâneo, né? Temos macarrão instantâneo, uma facilidade. 3 minutos, ele fica pronto. Nós temos até comida japonesa agora instantânea. O micro-ondas ele veio aí para ajudar nisso também. Poucos segundos e a comida já está quente e pronta para ser comida. Temos fast food, comida rápida, né? Que resolve os nossos problemas nos dias mais corridos. Nós vivemos dias em que o imediatismo está nas nossas vidas. Nós ansiamos pelas coisas imediatas, por respostas rápidas em tudo que nós fazemos. Contudo, quando nós falamos de família, por mais que nós vivamos em um tempo de imediatismo, quando nós falamos em família, nós não podemos pensar da mesma forma, porque família é um campo que exige construção. Família exige dedicação, exige investimento. Para uma família, o processo de construção ele é importantíssimo. Sabe por quê?
porque durante esse processo de construção, Deus trabalha nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo, então, escreve esse texto, inspirado por Deus, para instruir a igreja de Éfeso, para que eles vivessem conforme, para que as famílias vivessem conforme a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, no começo do livro, ele mostra o que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Depois, ele começa a mostrar como as pessoas deveriam viver, como a igreja, as famílias deveriam viver, diante do que Cristo havia feito por eles na cruz. Nesse trecho, então, o apóstolo Paulo está nos mostrando isso. Ele está mostrando acerca dos deveres de cada membro da família. Uma família que é uma construção. Pais, mães e filhos, todos para contribuir para a construção familiar. E a pergunta que eu faço para você é: como você tem contribuído para a formação familiar? Você tem contribuído, querido, para essa construção? A família que não pode ser fruto do imediatismo, né, das coisas rápidas, porque ela é uma construção a cada dia. E como você tem contribuído para a formação da sua família? Eu já disse para vocês que Paulo, então, ele prega primeiramente o Evangelho. Na carta aos Efésios, ele mostra o que Cristo fez por aquelas pessoas, mostra a condição que aquelas pessoas estavam, uma condição de morte, nada elas poderiam fazer por elas mesmas, mortas nos vossos delitos e pecados, assim como eu e você. E aí ele diz: mas Deus que é rico em misericórdia, Ele se colocou no nosso lugar, Ele olhou para nós com misericórdia, e pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós ou de nós, é um dom de Deus. Paulo, depois que ele mostra isso, ele mostra, depois dessa notícia maravilhosa, do que Cristo fez por vocês, agora eu vou dizer para vocês, conforme vocês devem viver, diante dessa notícia de que Cristo deu a vida por vocês. Agora a vida não pode ser a mesma. A vida agora precisa ser diferente. Na construção familiar, todos têm o seu papel. Todos podem colaborar. E todos devem estar empenhados para que Cristo seja conhecido e multiplicado através das nossas vidas. Por isso que no versículo 21, ele começa dizendo: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. O Evangelho, essa notícia, acima de todas as notícias, ele muda a nossa vida. O Evangelho, ele ressignifica as relações familiares. Você, esposa, deve ser submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. O marido, ele deve amar a sua esposa, não conforme ele quer amar ou como ele acha que é certo amar, mas ele deve amar como Cristo amou a igreja. Os filhos devem obedecer aos seus pais. Os pais não devem provocar a ira dos seus filhos. Quando o Evangelho entra na vida, ele ressignifica. Quando o Evangelho entra nas famílias, ele ressignifica todas as relações familiares. Amados irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, porque alguns movimentos têm colocado a família em oposição, pessoas um contra o outro. Uma ideia de que um não precisa do outro para ser definido. A Bíblia nos apresenta algo muito diferente.
A Bíblia nos mostra o ideal de complementariedade recíproca, ou seja, pessoas criadas de mesma essência. Sabe o que isso significa? Criadas de mesma essência, ou seja, que têm a mesma importância para Deus, mas com papéis diferentes. O próprio Deus mostra o mesmo grau de importância quando Ele cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, mas com papéis diferentes, com um objetivo, para que eles se complementem, para que as famílias elas possam se complementar e assim expressar a glória de Deus. Ao homem é dado o papel de liderança, de condução do lar. Isso não o faz melhor, mas o faz necessário para essa função. Homens, nós temos um chamado de Deus para liderar as nossas famílias. A mulher é dado o papel de auxiliadora, mas isso não a faz pior ou menor, mas a faz importantíssima para a construção familiar, para a construção de uma família segundo as bases do Evangelho. Irmãos, muitos pais cristãos precisam entender isso, que eles foram chamados por Deus para executarem um papel na sua família. Eu tenho convivido com alguns jovens e eu tenho visto que muitos pais cobram excessivamente os seus filhos num bom desempenho na escola. Eles até se sentam com seus filhos e fazem planos de uma boa universidade, um bom emprego, e isso não é ruim, pelo contrário, isso é bom. Mas é curioso, queridos, que esses mesmos pais, eles se esquecem de ensinar os seus filhos a terem momentos de oração e de leitura da palavra. Esses mesmos pais, eles não se sentam para orar com os seus filhos, eles não se sentam para meditar na palavra de Deus com os seus filhos. Pais que muitas vezes deixam de ensinar coisas preciosas, como jejuar, como agradecer por tudo que Deus tem dado, pelo alimento, pelas roupas, pelo emprego, pela saúde. Pais que muitas vezes negligenciam o ensino de compromisso com a igreja. Queridos irmãos, a Bíblia, ela nos mostra que os pais eles precisam ensinar, inculcar a palavra na cabeça dos seus filhos. Deuteronômio nos mostra isso, né? Fale da palavra, mostre as Escrituras ao falar, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Sabe o que isso significa? Fale da palavra, porque a palavra é a coisa mais importante que você pode falar para o seu filho. As outras coisas também se mostram importantes, mas em segundo plano, porque a coisa mais importante que um pai pode mostrar para o seu filho, ensinar para o seu filho, é que ele ame a Deus sobre todas as coisas, que ele siga os caminhos do Senhor, que ele viva para aquilo que ele foi criado, para glorificar a Deus. Queridos, família é uma construção, é preciso colocar um tijolinho a cada dia, um tijolinho de amor a cada dia. É necessário de colocar um tijolinho de perdão, né, Marisa? A cada dia. É necessário colocar um tijolinho de esperança a cada dia. Com o isolamento nós ficamos sabendo, né? Um grande aumento de violência familiar. Que triste, né? Mas é um fato. Isso mostra para nós o campo para que nós preguemos o Evangelho e mostremos a essas pessoas que elas precisam viver para a glória de Deus, que a família foi criada por Deus e deve refletir a Deus, refletir a imagem de Deus.
Muitos pais estão passando por grandes dificuldades com seus filhos em casa, não sabem o que fazer com eles, o que também demonstra um abismo, né, no relacionamento entre pais e filhos. Nós somos chamados para uma missão, a missão de Deus. Nós somos chamados para refletir a glória de Deus. A família é uma construção, todos têm o seu papel. E Deus, então, nos chama para colocar esse papel em prática. Ontem, na live com o pastor Luiz Moreno, ele disse algo muito importante. Ele disse que, muitas vezes, nós deixamos de lado o potencial que os jovens e adolescentes têm. E eu gostaria também de falar com os filhos, com os jovens e adolescentes, nesse momento. Dizer para vocês, queridos, que vocês também têm parte nessa construção familiar. Você também pode ser um agente de Cristo na sua família. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o potencial que você tem e como você pode colocar isso em prática para que a sua família ela possa viver segundo a mensagem do Evangelho. Não acreditem nessa falácia de que vocês não podem fazer nada para que a sua família caminhe segundo a vontade de Deus. Você pode fazer. Filhos, obedeçam com alegria. Deem atenção aos seus pais. Diminuam o tempo com internet, com jogos, com celular, com as suas próprias coisas, e dê atenção à sua família. Surpreenda a sua família com atos de amor. Um dos livros que mais me impactou na vida, lendo, é um livro que chama-se As 5 Linguagens do Amor. E esse livro ele mostra que dentro da pluralidade da criação do nosso Deus, algumas pessoas elas respondem a atos de amor de forma diferente. O que isso significa? Significa que alguns preferem que seja demonstrado amor através do toque físico. Outros preferem uma demonstração de amor através de um tempo de qualidade. Outros através de presentes. E isso nos ensina muito, por quê? Porque isso nos ensina o quanto que nós podemos ser bênção na vida das nossas famílias, entendendo, assim, o que enche, né, o poço de amor dos nossos pais, dos nossos irmãos. Filhos, eu convido vocês a refletir nesse momento, né, o que você tem feito para a construção da sua família. O que você tem investido nessa construção? Quando eu fui chamado, né, por Deus para esse ministério, o ministério de pregar a palavra de Deus, de amar pessoas, de caminhar com pessoas, o mesmo Deus, ele me disse, ele me mostrou que o meu primeiro ministério é a minha família, que eu deveria pregar primeiramente para a minha família, que eu deveria caminhar e investir primeiramente na minha família. Queridos jovens e adolescentes, levem a alegria de Jesus para dentro do seu lar. Façam uma surpresa para os seus pais. Lave a louça um dia, né? Surpreenda os seus pais. Marisa gostou, né, Marisa? Maurílio. Surpreenda os seus pais de alguma forma, né? Vocês têm parte nessa construção, a construção da família. Como vai a família? Como está a sua família? Você tem cumprido com o papel que Deus te deu para a família? Família não é algo instantâneo. Família leva tempo para ser construída. E ela é construída através da ação de Deus, através das nossas vidas. Você é um agente de Deus dentro da sua família.
A cada dia nós somos chamados para investir em nossas famílias. A cada dia nós somos chamados para refletir a glória de Deus, e não só refletir, mas multiplicar a glória de Deus em meio à nossa família. A nossa família terrena é apenas um ensaio da grande família de Deus, da qual nós somos filhos adotivos, e que se completará, ou seja, será plena, né, quando Jesus voltar e nos levar para morar com Ele novamente. Deus hoje está te chamando, querido. Você está aí sentado, perto da sua família, você aí está refletindo sobre o seu papel na família. Deus, Ele está te chamando para que você assuma esse papel como agente de mudança dentro da sua família. Que nós possamos viver isso, viver conforme o Criador da família nos mostra para viver. Que nós possamos refletir a glória de Deus, multiplicar a glória de Deus, para que a nossa família seja uma casa de bênção. Hoje você vai ter a oportunidade de se colocar diante de Deus. Não sei como que está a sua família, talvez você esteja passando por dificuldades, talvez você esteja precisando de restauração nos seus relacionamentos familiares. O mesmo Deus que é o Criador da família, Ele é o Redentor da família. E Ele está aqui e está aí com você. Você vai ter essa oportunidade, querido irmão, de abaixar sua cabeça onde você estiver e orar a Deus, pedindo que Ele encha o seu coração, de forma que a cada dia a sua família seja construída, cada um operando segundo o seu papel, mas todos com o mesmo grau de importância. Fale com Deus. Ele tem planos, né, como foi dito aqui, planos bons, planos de paz para a sua família. Ele sabe quais são esses planos. O Senhor quer restaurar o seu lar. Ore ao Senhor nesse instante. Abaixe sua cabeça. Fale com Ele. Ele está aí com você. Está aqui conosco. Nosso Deus é onipresente, é onisciente. Ele é maravilhoso. É o Deus que perdoa pecados. É o Deus que restaura as nossas vidas. Senhor Deus, quando nós olhamos para o início da família, nós podemos ver a Tua bênção e ver, ó Deus, o propósito da família. Expressar a Tua glória, multiplicar a Sua glória. Nós sabemos também, ó Deus, que o Senhor nos chama para um papel dentro da nossa família e que nós podemos ser agentes de mudança aonde nós estivermos, abençoando a nossa família, levando amor às nossas famílias. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, traga restauração, Pai. Que o Senhor, ó Deus, traga perdão, ó Deus, para dentro das nossas famílias, ó Pai. Que o Senhor restaure relacionamentos, ó Deus, restaure vocação, ó Pai. A vocação de ser pai, a vocação de ser mãe, ó Pai. O chamado, ó Deus, de filhos que abençoam o seu lar, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos dê, ó Deus, da Tua graça, do Teu amor, ó Pai. Nós dizemos ao Senhor, a nossa vida, ó Pai, está entregue ao Senhor. E nós dizemos, eis-nos aqui, envia-nos, ó Pai, para ser bênção para as nossas famílias. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito por nós e por tudo que o Senhor fará. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.